Olá! Bem, hoje o tema é cuidados com entidades, independente do culto religioso. O que acontece? A pessoa está sem culto ou está dentro de um culto religioso e decide mudar, decide entrar em um novo culto. Né? A pessoa fez aquela pesquisa, a pessoa começou a conhecer aquele culto e gostou e se iniciou naquela vertente espiritual. É normal ocorrer o quê? A pessoa está ali num novo templo, a pessoa está ali naquele novo culto, então está entusiasmada, está ali, está agradando a entidade, está fazendo as coisas com frequência, está fazendo manutenção com frequência. A pessoa está ali naquele embalo inicial, naquela euforia, naquele entusiasmo. Isso é normal. É a mesma coisa que um relacionamento, que o início de um namoro. Né? Então o que acontece? Conheceu a pessoa, aí acabou tendo uma noção ali, se agradou, começou um namoro. Aí começa a ver essa pessoa com frequência, falar com essa pessoa com frequência, agradar essa pessoa com frequência, dar presentes com frequência. Então acaba criando uma rotina inicial bem intensa. Na medida que o tempo vai passando, a pessoa acaba reduzindo a frequência com que fala, a frequência com que vê, a frequência com que agrada, a frequência com que dá presente. Então, até mesmo a forma de falar, de tratar, acaba sendo um pouco mais reduzida. E isso é normal, é padrão do ser humano, porque ele está entusiasmado com aquele relacionamento inicial, então ele tenta dar o máximo de si. Depois que aquilo entrou na rotina dele, aí ele acaba relaxando um pouco mais. Quando eu falo relaxando, não estou falando que a pessoa é relaxada de pegar e de não dar bola. Não, a pessoa simplesmente ela fica mais tranquila, né? Porque já viu, tá bom, tá legal. E aí a pessoa começa a ficar mais tranquila e começa a reduzir a sua intensidade naquele relacionamento. Assim também acontece muitas vezes em cultos religiosos com pessoas iniciantes. A pessoa está naquele entusiasmo, começa a frequentar, começa a cuidar das entidades de uma determinada forma e na medida que o tempo vai passando, ela vai reduzindo a forma como trata a entidade e ela também acaba reduzindo os tipos de manutenções, enfim, ela acaba reduzindo o tratamento que tinha com aquelas entidades no início. Mas este aí é que é o problema. Entidades são como pessoas, elas têm as suas características próprias, personalidades próprias e elas também se acostumam com rotinas, elas se acostumam com padrões que ficam estabelecidos no início para ela. Exemplo, a pessoa se inicia e acaba dando oferenda para aquela entidade a cada 15 dias, certo? E uma vez por mês ela dá um presente maior. Tá? Então no primeiro mês foi assim, no segundo mês foi assim, no terceiro mês aí já não foi em 15 dias, aí foi em 21 dias a oferenda e aquele presente maior foi em quase 2 meses. Aí passou mais 2 meses, aí aquela oferenda ela já está sendo quase uma vez por mês e aquele presente maior depois de 2, 3 meses. O que acontece? Você acostumou aquela entidade dando a ela um determinado tratamento e depois foi reduzindo esse tratamento com o passar do tempo. Só que isto aí é um problema, porque ela se acostumou com aquele padrão que foi dado a ela, tá? E ela entende isso como um direito dela e na medida que o tempo vai passando você vai reduzindo os direitos dela. O que vai acontecer? A entidade ela vai se revoltar? Não, a entidade não se revolta. Em primeiro lugar, a entidade não se revolta. A entidade está me castigando. Não. A entidade ela não vai fazer algo para te prejudicar. Simplesmente quando ela julga que algo está errado, ela para de trabalhar. Aí você vai ver o tipo de influência que aquela entidade tinha em sua vida. Ela não está te castigando, simplesmente ela parou de trabalhar para que, na medida que o tempo está passando, você perceber, opa, tem alguma coisa de errado aqui. E, no momento que você perceber, você buscar saber o que está acontecendo.
Tá? E aí, quando for consertado aquele erro, né, a entidade ela volta a atuar de forma positiva e de forma 100% em sua vida. A entidade não castiga. A única coisa que ela faz é parar de trabalhar para a pessoa perceber como aquela entidade realmente estava atuando em sua vida, porque muitas vezes a gente não percebe o que a entidade está fazendo em nossa vida. Muita coisa ela está atuando e a gente não está percebendo. Mas quando ela cruza os braços e para de trabalhar, para de dar influência na nossa vida, aí é que a gente vai perceber o quão importante ela era. Mas voltando ao assunto, tá? Então ela vai se acostumar com aquela rotina. É como se fosse uma criança, tá? Então no momento que você entra no culto religioso, você começa a cultuar aquela entidade de uma determinada forma e para ela, aquela rotina é um direito adquirido por ela. Se você começa a reduzir de forma gradativa ou até mesmo de forma drástica, ela também vai reduzir a forma como ela atua na sua vida. Vai reduzindo até chegar no momento que ela simplesmente não atua mais na sua vida e só vai voltar a atuar como era antes quando o erro for reparado. Tá? Então a pessoa tem que ter um plano já, quando ela entra em um culto religioso, ela tem que ter um plano já pré-estabelecido. Eu vou fazer manutenção 2 vezes por semana? Então tá, faça 2 vezes por semana. Agora não adianta se empolgar, não, vou fazer toda semana. Aí depois de 3 meses começa a fazer a cada 2 semanas. Aí passou mais 2 meses, aí acaba fazendo de 3 em 3 semanas. Quando vê, eu lá de vez em quando. Claro, o que acontece? No momento que a gente está iniciando um culto, às vezes a gente está numa situação financeira ou social, familiar, ou até na saúde, uma situação bem delicada. Aí a gente está buscando ajuda e acaba indo ali, empolgado ali e buscando aquela ajuda. Aí no momento que a coisa começa a ficar mais equilibrada e começa a progredir, aí acaba meio que dando uma esquecida. Por quê? Porque agora está achando que não precisa mais. Às vezes nem não preciso mais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a coisa começa a melhorar de tal forma que o tempo acaba passando muito mais rápido. E aí, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não, tem que estabelecer um plano de carreira, vamos dizer assim. Tem que estabelecer um plano de atuação dentro de um culto religioso, seja ele qual for. Estabelece um plano. Não, eu vou estabelecer que 1 vez por semana eu vou acender vela. E